Olá, meus alunos. Hoje vamos estudar sobre as diversas relações que ocorrem entre os conjuntos. União de conjuntos. Dados dois conjuntos A e B, chama-se união de A e B e se indica A união com B. O conjunto cujos elementos pertencem a A ou a B. União entre conjuntos é simplesmente criar um terceiro conjunto contendo todos os elementos dos conjuntos que foram unidos. Uma dica para fazer qualquer uma das operações com conjuntos é circular os elementos que estão repetidos. Exemplo: conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Conjunto B formado pelos elementos 3, 4, 5 e 6. Olha só, a gente pode ver que o 3 está repetindo. O 3 se repete aqui, ó. E o 4 também se repete. O conjunto A união com B vai ser todos os elementos dos dois conjuntos junto aqui, ó. 1, 2, 3 e 4 do conjunto A, o 5 e o 6 do conjunto B. Mostrando essa relação com o diagrama de Venn, temos o seguinte: como o conjunto união é formado por todos os elementos dos conjuntos envolvidos, devemos rachurar toda a imagem. Rachurar é fazer traços paralelos numa imagem. Então a gente vai vir aqui, ó. Indicando que a união entre os conjuntos A e B é tudo isso aqui, ó. Intersecção de conjuntos. Dados dois conjuntos A e B, chama-se intersecção de A e B e se indica A inter B, A interseção com B. O conjunto cujos elementos são comuns a A e a B, isto é, que pertence a A e também a B. Em resumo, um conjunto intersecção é formado apenas pelos elementos que se repetem nos conjuntos trabalhados. Temos aqui o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. O conjunto B formado pelos elementos 3, 4, 5 e 6. O que se repete aqui é o 3 e o 4. 3 e o 4. Como o conjunto interseção é formado pelos elementos que se repetem nos conjuntos, então A inter B ou A interseção com B é o conjunto formado pelos elementos 3 e 4. Mostrando essa relação com o diagrama de Venn, temos o seguinte: como o conjunto interseção é formado apenas pelos elementos que se repetem nos conjuntos trabalhados, devemos rachurar desta forma aqui, ó. Porque só esses dois elementos aqui, nesses conjuntos, é que se repetem, tanto em A como em B. Diferença de conjuntos. Dados dois conjuntos A e B, chama-se diferença entre os conjuntos A e B nessa ordem e se indica A menos B
o conjunto cujos elementos pertencem a A, mas não pertencem a B. O conjunto diferença é formado pelos elementos do primeiro conjunto que não estão no segundo conjunto. O mesmo exemplo aqui, ó, conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. O conjunto B formado pelos elementos 3, 4, 5 e 6. O 3 e o 4 aqui se repetindo, ó. E esse conjunto aqui, que é o conjunto A menos B, ele vai ser o quê? Os elementos de A que não pertencem a B, ou seja, o 1 e o 2. Então, esse conjunto aqui é formado pelos elementos 1 e 2. Mostrando essa relação com o diagrama de Venn, temos o seguinte. Como o conjunto diferença é formado pelos elementos do primeiro conjunto que não estão no segundo, devemos rachurar a imagem da seguinte forma. Conjunto complementar. Particularmente, quando B é subconjunto de a diferença A menos B chama-se conjunto complementar de B em relação a A. Não há diferença alguma entre fazer uma operação de subtração de conjuntos e um conjunto complementar. Basta você pegar o conjunto apresentado na parte de baixo e subtrair o conjunto apresentado na parte de cima. Que é o que a gente mostrou aqui, ó. Esse daqui da parte de baixo vai ser o primeiro na subtração. E esse aqui da parte de cima vai ser o segundo. Esse símbolo aqui a gente vai ler da seguinte forma. Complementar de B em relação a A. Exemplo. Conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Conjunto B formado pelos elementos 1 e 2. A gente tem repetindo aqui o 1 e o 2. Então, complementar de B em relação a A vai ser o quê? A menos B. A menos B, a gente tira os elementos de B aqui do A, vai ficar o quê? 3 e 4. Vamos fazer aqui um pouco diferente, porque a imagem está invertida aqui, ó. Então a gente vai falar que o conjunto A é formado pelos elementos 1 e 2. E vamos dizer que o conjunto B é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4. A gente nota que o que está se repetindo aqui é o 1 e o 2. Vamos colocar aqui os elementos desses conjuntos que a gente acabou de criar aí, ó. Aqui vai o 1, o 2, e o conjunto B tem 1, 2, 3 e 4. Então, o complementar seria essa parte aqui que já está rachurada na imagem. Seria o conjunto formado pelos elementos 3 e 4. Eu fiz aqui diferente, invertendo esses conjuntos, porque
Essa imagem que eu coloquei aqui, ela está invertida. Ela está considerando como conjunto menor o A, como conjunto maior o B. Então, meus alunos, esse era o conteúdo previsto para essa aula. Espero que tenham gostado e até a próxima.